Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Collins e esse é o podcast Encontre Seu Caminho. Nesse podcast, eu venho te convidar a procurar e a encontrar o seu caminho. Aqui eu quero ser para você como uma bússola, ou um GPS, do jeito que você achar melhor, para que você comece a encontrar dentro de você o caminho ao qual você deve seguir. Às vezes na vida a gente vive no automático e não sabe qual caminho a gente está percorrendo, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. E fazer as escolhas certas nos levam ao caminho do qual a gente procura, ao caminho ao qual o nosso coração pede para que a gente viva. E aqui eu quero te ajudar nisso. Imagine esse podcast como uma estrada. A cada episódio a gente vai caminhando nessa estrada para que a gente possa chegar ao nosso caminho. E aí eu quero te dizer, como diz o poeta, que o caminho se faz caminhando. E essa é a grande verdade. Desde o nosso nascimento até a nossa infância, a gente começa a ter os sinais sobre quais caminhos a gente pode escolher para a nossa vida. O bebê, ele é completamente dependente dos pais. A gente vai crescendo, tomando personalidade, nos tornamos crianças, cheias de sonhos, ideias, vontades. Entramos para a escola, cursos, tantas outras possibilidades para poder desenhar mais ou menos o caminho ao qual a gente quer seguir na nossa vida. E aí a gente tem um infinito de possibilidades. Começamos a partir do momento em que a gente nasce, e aí a gente começa a pensar no que a gente quer seguir pela vida, os caminhos profissionais, pessoais, cada escolha que a gente vai tomar para poder seguir o nosso caminho de vida, essa nossa jornada nessa terra. Na adolescência, começa a borbulhar as ideias. A gente começa a se desenhar oportunidades, a gente escolhe em que curso a gente quer fazer, quais caminhos profissionais a gente quer tomar. E aí chegam os relacionamentos, a gente começa a nos moldar. A gente começa a responder ao mundo de formas conscientes e subconscientes. Mesmo sem a gente estar ciente do que a gente está escolhendo, a gente sempre está escolhendo algo para traçar o nosso caminho. E tudo são escolhas. Os relacionamentos eles vão nos moldando, nos fazendo tomar consciência ou não da forma como a gente age, ou como a gente deveria agir. A gente vai lidando, aprendendo a lidar com as emoções. E aí, mais pra frente, nos próximos podcasts, eu vou falar sobre as emoções. Como elas surgem, por que elas existem, como a gente pode gerenciá-las. É um assunto muito importante, mas vai ficar pro próximo episódio, um episódio específico para tratar delas. A gente vai chegando à vida adulta. Já temos a noção das responsabilidades, a gente começa a trabalhar, alguns já começam na faculdade, já se engajam, já entram no curso, e aí vão seguindo para toda a vida. Outras pessoas não. Outras pessoas, assim como eu, e aí num próximo podcast também pro futuro, eu vou falar um pouco da minha história para vocês, contar um pouco sobre mim, porque às vezes a gente ouvindo a história das pessoas, a gente olha pra gente mesmo, a gente se identifica ou não. E aí eu vou contar no próximo podcast sobre isso, sobre as minhas vivências. E aí, a gente vai sempre escolhendo algum caminho. A gente começa a trabalhar para poder manter a nossa vida. Alguns começam a trabalhar desde cedo, mas o trabalho ele faz uma grande parte da nossa vida. A vida é uma montanha-russa. Eu costumo dizer que ela é uma montanha-russa e em cada subida e descida a gente vai acompanhando, vai fazendo as nossas escolhas. Às vezes a gente tem muita noção de qual escolha a gente vai tomar para chegar a tal caminho. E aí vem o momento da grande pergunta. Qual caminho eu devo seguir? Com essa pergunta, parece que abre uma caixinha com mais de 1000 perguntas também junto. E aí você pergunta, será que existe algum caminho para um ser humano? Será que a vida tem algum sentido? Será que tem um caminho para mim? Será que algum caminho vai me trazer as respostas que eu tanto procuro para essa vida? Será que eu estou no caminho certo? A gente começa a buscar um propósito de vida. E a gente tem vários propósitos, vários caminhos. Algumas pessoas procuram enriquecer, outras procuram se formar na faculdade, outras procuram um corpo perfeito, status, sucesso, enfim, cada pessoa tem os seus desejos pessoais e são bem válidos. São esses desejos que movem a gente para frente, né? A vida, ela é um presente único. Cada ser humano tem uma história para contar. A gente está nessa terra para escrever a nossa história.
E mesmo passando sem perceber, os caminhos eles vão chegando. E a gente vai seguindo esses caminhos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você preste muita atenção nela. Você sabe qual caminho você está seguindo? Será que você tem essa noção? Ou será que você tem isso pleno na sua mente? Qual caminho eu estou seguindo? Cada um segue a um, como eu já te falei. Mas será que a gente sabe qual é o nosso? Algumas pessoas, elas pautam o caminho delas por religião, por valores pessoais, por crenças. Outras vão levando a vida um dia por cada vez. A pessoa acorda e vai empurrando a vida com a barriga e vai levando a vida assim. Mas sempre vai chegar um momento que o nosso interior ele vai gritar. Ele vai pedir ajuda, ou ele vai nos agradecer pelas escolhas que a gente fez. Aqui, eu lembro de uma história muito interessante, da Alice no País das Maravilhas. Sabe aquele livro que fez alguns desenhos e tudo mais? E nessa história, a Alice ela cai numa toca de coelho. E aí ela é transportada para um lugar super fantástico, sabe? Um lugar super diferente, que acontecem coisas das mais absurdas. E aí ela vai andando por esses caminhos, ela não sabe para onde ir, e aí uma hora ela vai se perguntar. Ela para no caminho e pergunta para um gato que tá lá, né? Ela pergunta: "Pode me dizer qual caminho eu devo tomar?" Pergunta ela pro gato, né? E aí o gato responde para ela. Nessa hora, gente, o gato ele tem uma sacada, um insight maravilhoso, que é um ensinamento de autoconhecimento maravilhoso pra gente. E às vezes a gente pega nessas histórias, nessas pequenas coisas, que nem tem a intenção de falar de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, dessas coisas, e acabam sendo um insight pra gente também, pra gente olhar e falar: nossa, verdade. Na hora que ela perguntar isso, ela fala: e aí, gato, pra onde eu vou? Aí ele fala pra ela: depende pra onde você quer ir. E aí ela fala: eu não sei pra onde eu vou. Aí, gente, vem a grande sacada do autoconhecimento que ele fala pra ela: pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Catou? Nessa hora, a gente para pra olhar o que isso ensina pra gente. Isso nos ensina, faz a gente refletir para onde estamos indo. Se você não definir para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. A gente precisa parar, refletir, analisar, ver para qual caminho a gente quer ir na nossa vida, na nossa história. E aí, eu chego para te responder aquela pergunta que eu te fiz. Como que eu posso encontrar o meu caminho? Aqui eu vou te falar também qual caminho você vai tomar que vai definir toda a sua jornada. Ele é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele faz a gente ter consciência de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Ele coloca a gente em contato com os nossos valores mais profundos, com os nossos pensamentos, com a nossa história de vida, com as nossas memórias, com as nossas crenças, com os nossos amores, com os nossos desamores. E aí, gente, quando a gente se abre para o autoconhecimento, a gente passa a ver a nossa luz, e com elas as nossas sombras também. Porque nós somos luz e sombras. Tudo na vida é equilíbrio. Quando a gente tenta apagar uma parte da nossa história, da nossa personalidade, da nossa vida, do nosso universo interior, a gente está tentando se apagar e acaba se afastando mais dos nossos caminhos, dos caminhos que a gente quer seguir. E aí, a gente começa a entender que, na realidade, nós somos um universo. Um universo. E esse universo ele precisa ser explorado. Que a gente vai passar a vida toda dentro desse universo, convivendo com ele, decifrando ou não. A gente vai estar sempre nesse universo interno, no universo interior, né? E aí, nos entendendo, a gente vai nos sentindo, nos experimentando. A vida é uma sequência de experiências, de vivências. E se a gente está aberto para o autoconhecimento, aí sim, a gente começa a trilhar o caminho das nossas metas, dos nossos objetivos, para a gente poder viver uma vida mais feliz, porque no fundo é isso, procurar o conhecimento, o autoconhecimento, procurar o nosso caminho, é buscar a felicidade. É na felicidade que está o nosso caminho. Quando a gente encontra a felicidade, aí a gente encontrou o nosso caminho. E a chave para o autoconhecimento, agora eu te peço que imagine como se fosse a nossa estrada, nós estamos seguindo, e nessa estrada tem várias portas. Essas portas são o autoconhecimento. E a chave para abrir cada uma dessas portas é o auto-amor. O amor próprio, pode chamar ele do jeito que você quiser. O amor, ele é a chave
o auto-amor